irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Pastor Wilson, Igreja Batista Vila Paris, eu gostaria de dar início com vocês aqui a mais um estudo da Palavra do Senhor, mais um estudo que está na lição 8 da nossa revistinha aí. O tema da nossa lição hoje é o início da civilização humana. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versos 1 até o 16, que é o que nós vamos ler. E eu também, antes de qualquer coisa, eu quero orar com você. É muito bom estar aqui com você, é muito bom saber que você está aí tentando aprender da palavra do Senhor. Mas nós não conseguiremos fazer absolutamente nada, não conseguiremos colocar absolutamente nada no nosso coração, se não for primeiro pelo Espírito Santo. E para que nós consigamos qualquer coisa nesse sentido, há a necessidade de nós, então, orarmos ao Senhor e invocar o Espírito Santo de Deus para que nós tenhamos a santidade para aprender da revelação que Ele tem para nós. Então, feche seus olhos. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo conosco. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está dando da gente congregar, ainda que estejamos do outro lado da tela. Mas estamos, Senhor Deus, em comunhão, estamos, Senhor Deus, congregando, estamos, Senhor Deus, aprendendo do Senhor, aprendendo a Tua revelação. E Deus, em nome de Jesus, o que nós mais queremos é que o Senhor cada dia mais se revele para nós. Por isso, Senhor Deus, toma o governo da nossa vida, toma o governo do nosso coração nesse momento e faça, Senhor Deus, com que nós consigamos aprender do Senhor para que nós sejamos verdadeiramente transformados, sendo santificados a cada dia e que de glória em glória, de vitória em vitória, a gente consiga chegar ao projeto pleno do Senhor, que é a salvação e a morada, a vida eterna com o Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Pai, por isso, cuida do nosso aprendizado dessa noite e permita com que nós consigamos, ó Deus, sermos diferentes em relação ao início dessa lição. Pai, muito obrigado, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos dar início aqui então à nossa lição de hoje, cujo tema é o início da civilização humana. E em primeiro lugar eu queria dizer para você que tem muita revelação bacana de Deus para nós e que nós possamos aprender disso, porque nós possamos trazer isso para a nossa vida, porque eu não sei se vocês perceberam no último estudo que a pastora Sandra deu, ela tinha falado, na verdade eu acho que foi numa pregação que ela falou, de nada adianta nós lermos a palavra de Deus, de nada adianta a gente orar, de nada adianta a gente falar com Deus, de nada adianta Deus falar conosco, se nós não nos deixarmos transformar. Então é muito importante que tudo que nós vamos aprender nessa noite, nós tragamos para dentro de nós e façamos disso uma prática de vida, para que nós consigamos receber do Senhor as melhores e maiores bênçãos que Ele tem para o seu povo. Não é diferente, Ele sempre teve bênçãos para o seu povo, desde quando Deus é Deus. Agora, e nós? Sempre merecemos essa bênção? Nós vamos ver isso hoje. Amém? Então abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 4, do verso 1 até o 16. E aí a gente começa já com o texto áureo, dizendo da seguinte forma, que está lá em Gênesis capítulo 4, no verso 17, está dizendo da seguinte forma: e Caim, deixa eu ir para a minha versão aqui, que é a versão NVI. A versão NVI, ela diz da seguinte forma no capítulo 4, verso 17: Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Amém? Nós vamos falar disso em breve, e aí você vai ver que é algo extremamente interessante. Eu queria também ler com você aquilo que está na verdade prática dessa lição de hoje, que está dizendo da seguinte forma: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha o quê? Glorificar o nome de Deus. Cabe aqui uma pergunta: será que as nossas
sociedades estão glorificando o nome de Deus? Será que aquilo que está no mundo hoje está glorificando o nome de Deus? Preste bem atenção nessa lição, que nós vamos ver isso no decorrer desse estudo de hoje. Amém? Na segunda-feira a gente lê da seguinte forma, lá em Gênesis capítulo 4, verso 1 e 2, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho. Olha, com auxílio do Senhor tive um filho. Qual filho? O primeiro filho dela, Caim. Primeiro, primogênito, Caim foi o filho dela. Voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel se tornou um pastor de ovelhas, Caim um agricultor. Pronto, está começando a resolver. Caim era um agricultor, o primogênito era um agricultor. Prestem bem atenção nesse tipo de estudo, porque isso vai revelar uma coisa muito bacana para nós. Abel era então um pastor, ou seja, ele tinha animais, né? E aí nós vamos ver então, lá ainda no capítulo 4 aí de Gênesis, né? Nos versos 3 a 8, nós vamos ver interessantíssimo algo que aconteceu naquela família. Veja lá, do 3, começamos. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras primogênitas, primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É um conselho de Deus para Caim. Deus já sabia que a maldade que, por causa do pecado, habitava os corações dos seres humanos. Que seres humanos? A maldade habitava no coração de Abel também. A maldade habitava no coração de Adão. A maldade habitava no coração da mãe deles, da Eva lá, né? E habitava também no coração de Caim. Só que esses outros, Abel, Adão, a Eva, eles de certa forma conseguiam dominar a maldade, né? Mas Caim não foi dessa forma. E ainda tem uma outra coisa que poderia ter ajudado muito Deus a aceitar a oferta de Caim, que seria ele simplesmente se revelar a Deus como o primogênito. Preste bem atenção. Abel pegou as primeiras crias, ou seja, as primogênitas, e chegou e ofertou a Deus. Deus aceitou aquela oferta, se agradou daquela oferta. Caim, por sua vez, chegou com as suas primícias, não foi nem primícias, chegou com os frutos daquilo que ele tinha produzido. Mas, se aquilo não era os primeiros frutos, deveria ter sido os primeiros frutos. Mas como não era os primeiros frutos, ele poderia falar: Deus, eu não estou aqui com os meus primeiros frutos, mas eu, como primogênito, me oferto ao Senhor, para que o Senhor possa aceitar a minha oferta. Certamente, Deus gosta muito de aceitar aquilo que é o primeiro, as primícias. Deus gosta muito desse tipo de coisa. E certamente, se ele assim o fizesse, certamente Deus poderia até aceitar a oferta de Caim. Mas não foi dessa forma que ele fez. Como ele não pensou e não se ofereceu como o primogênito para Deus, ele então ficou muito chateado, furioso. A palavra aqui na NVI fala que ele ficou furioso quando, na verdade, ele viu Deus aceitando as primícias de Abel, mas não aceitou a dele. Ou seja, e Deus ainda vai para ele, ainda dá para ele um conselho, ainda falou assim: ó, Abel, presta atenção, Caim, presta atenção, ó. O mal está rondando aí o seu coração. Você tem que dominar esse mal que ronda o seu coração. Querido irmão, querida irmã, cada dia que passa nas nossas vidas, o mal tenta rondar os nossos corações. Quantos dias a gente às vezes nos pega pensando em fazer maldade?
Se alguém porventura falar alguma ofensa para você, você às vezes vai dormir, você fica assim, nossa, mas eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, devia ter dado um soco na cara do fulano, devia ter dado um soco na cara do ciclano, mas para a honra e glória de Jesus você conseguiu dominar. Caim não conseguiu dominar. Caim deixou a maldade tomar conta do coração dele. E por causa disso, agora nós vamos ver o que aconteceu com toda uma civilização em função dessa maldade que Caim deu lugar para ela no seu coração. Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura lá em quarta-feira, Gênesis capítulo 4, do verso 9 até o 15. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei, sou eu responsável por meu irmão. Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Vamos lá, vamos raciocinar nisso aqui que nós lemos nessa quarta-feira. Veja bem, Caim deixou o coração dele ser tomado pela maldade. Deus então pega Caim e fala: Olha, porque você não conseguiu se dominar, você está sendo amaldiçoado, e a própria terra que recebeu o sangue de Caim também está sendo amaldiçoada, e tudo que você trabalhar na terra não vai vir com aquele vigor, não vai vir com aquele viço que a gente chama de viçoso, não vai vir com aquela força toda, porque você fez a maldade e a terra recebeu a maldade que você fez. Então, Caim, você está amaldiçoado. Seu trabalho não vai render tanto igual deveria render. Aí Caim, olha para você ver, a maldade no coração ainda permaneceu. Trevido. Caim vira para Deus e fala o seguinte: mas o que o Senhor está me dando de castigo é muito maior do que eu consigo receber. Olha para você ver como que ele é vítimazinha agora, coitadinho. E ainda diz mais para Deus: agora o Senhor me falou que eu vou ficar errante aí pelo mundo aí, pela terra. Então o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar errante, mas eu me esconderei da tua face. Irmão, quando a gente está com a maldade no coração, uma das coisas que a gente mais faz é se afastar de Deus. Reparem bem para vocês verem que se nós visitarmos as cadeias, os presídios e tudo mais, a maioria das pessoas que estão ali conhecem a palavra do Senhor. Eram pessoas que estavam, faziam parte de famílias que iam para a igreja. Os menininhos tudo com 9 anos de idade, papai segurava pela mão, mamãe segurava pela mão, levava para a igreja. Mas fizeram 12, 13, 14, 15 anos, foram aliciados pela maldade no coração, e aí acabaram cometendo crimes. Mas se eles deixaram a maldade entrar no coração, aconteceu com eles exatamente aquilo que havia acontecido com Abel ou com Caim, que é se afastar de Deus. Todo mundo que tem a maldade no coração carrega a maldição que Deus dá, ou seja, Deus não habita com o pecado. Deus é o bem, Ele não é o mal. Ele controla o mal, Ele domina o mal, mas Ele não é o mal. Então, esse mesmo Deus que controla o pecado, controla o mal, quando nós cometemos o mal, significa que nós estamos nos afastando daquilo que é o nosso Deus. E aí, o que é pior, estamos deixando de praticar o bem. Se estamos deixando de praticar o bem, nós estamos ficando longe de Deus. E ficando longe de Deus, só vemos tristezas.
Vamos continuar o estudo, você vai ver por que eu estou falando que se a gente tem maldade no coração, fazemos exatamente igual Caim, ficamos afastados da presença de Deus. Veja o que vai acontecer comigo e com você se permanecermos com a maldade no coração, assim como aconteceu com Caim. Continuemos então na leitura da quinta-feira, no capítulo 4 de Gênesis, versos 16 e 17. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade na qual deu o nome do seu filho chamado Enoque. Preste bem atenção. Veja que no 16 fala: Caim se afastou da presença de Deus. Ele não foi humilde o suficiente para receber a correção de Deus. Ele deveria ter sido humilde para poder se ofertar como primogênito para Deus, mas ele não foi humilde naquela situação, e agora, na hora que Deus vai fazer a correção com ele, para ele, e automaticamente ele também não é humilde. Irmão, a humildade, quando ela toma conta do meu e do seu coração, a gente recebe muitas bênçãos de Deus, porque a gente reconhece o nosso erro, e a gente se arrepende, e a gente pede perdão para Deus. Não foi assim que Caim fez. Caim permaneceu com a maldade no coração, se afastou de Deus, teve relação com sua mulher, e aí depois ele teve um filho chamado Enoque, o primeiro dele, o primogênito dele. E Enoque então teve, e ali Caim constrói uma fortaleza, uma cidade muito grande, e aí Enoque, a cidade recebe o mesmo nome do filho que se chamava Enoque. Continuemos o estudo que você vai ver onde é que nós vamos parar. Na sexta-feira, Gênesis capítulo 4, do verso 19 ao 24, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Lameque tomou duas mulheres. Eu vou ler o 18 para a gente entender então quem era Lameque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Olha para você ver. Então aqui, ó, deixa eu ver. Lameque é 1, 2, 3, 4, 5 gerações depois de Enoque. 5 gerações depois de Enoque. Pentaneto do Caim. Olha para você ver. 5 gerações depois de Enoque, ele era pentaneto do Caim. Olha para você ver que coisa. Lameque tomou duas mulheres que se chamavam Ada e eu estou lendo no versículo 19. Tomou duas mulheres que uma se chamava Ada e a outra Zilá. Daqueles que moram, a Ada deu à luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, e foi pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Aí disse Lameque, lá no versículo 23, às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Veja bem, 5 gerações depois de Caim, Lameque continua com a maldade no coração, cometendo crimes os quais Deus já havia proibido. Querido irmão, como é que está o nosso coração? Às vezes você vai falar assim: não, mas eu carrego a maldição hereditária no meu coração. Esquece isso, meu irmão. Esquece isso. Porque maldição hereditária, ela pode ser quebrada por você mesmo, desde que você tenha domínio do seu coração, desde que você tenha a autoridade dada pelo Espírito Santo do Senhor, e você tem condição de quebrar toda e qualquer maldição que existe nas suas gerações.
E você, quando quebra essas maldições, nada de mal referente às coisas anteriores há de tomar o seu coração. Porque Deus queria que Caim tivesse dominado o mal dentro do seu coração e não o fizesse. Assim como Deus quer que eu e que você dominemos o mal que existe dentro dos nossos corações, e a gente não deve deixar com que esse mal saia para fora e a gente venha tornar isso em ação. Então, naquela época, Lameque ainda continuava dando voz à maldade que havia lá no coração de Caim, porque o coração dele continuou sendo mau, tanto de Caim quanto do seu pentaneto, o Lameque. Continuemos então, lição do dia da sexta-feira, que vai ser Deuteronômio. Abra sua Bíblia comigo aí, Deuteronômio, versículo 28, de 1 a 6. Agora nós vamos começar a entender o que Deus quer realmente de mim e de você em termos de coração. O que Deus quer de mim e de você, como é que a gente deve se comportar. Preste bem atenção, eu acho que você já conseguiu abrir aí em Deuteronômio capítulo 28, verso 1 a 6. Eu vou tomar uma água aqui enquanto você consegue abrir. Deuteronômio capítulo 28, verso de 1 a 6, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, preste bastante atenção para você ver o que tem que ter dentro do seu coração. Olha só. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que vocês fizerem. Qual é a condição para que nós sejamos abençoados em tudo o que nós fizermos? Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Caramba! Se Caim tivesse ouvido a voz de Deus naquela época, olha Caim, o mal está rondando aí o seu coração, não deixe o mal tomar conta do seu coração, Caim, domine isso. Não deixe isso virar ação de maldade. Ele teria obedecido a palavra de Deus. E ele teria sido abençoado. Porém, aquilo que Caim fez serve de exemplo para que eu e que você não façamos. Se algum dia, meu querido, minha querida, se você tiver com alguma maldade rondando no coração, que seja fazer uma fofoca, que seja xingar alguém, que seja brigar com alguém, que seja... tem vezes que às vezes a gente se pega até pensando, nossa, eu devia matar fulano. Irmão, tira isso do seu coração. Você como servo do Senhor, você que já foi remido, lavado no sangue de Jesus Cristo, não pode deixar o seu coração ter esse tipo de coisa lá dentro. Vai ter, sempre. Mas o que você tem que fazer? Aquilo que Deus pediu para Caim fazer. Domine sobre essa maldade que vai ter dentro do seu coração. Porque se você dominar sobre essa maldade que você vai ter sobre o seu coração, é sinal de que o bem dentro do seu coração vai prevalecer em relação ao mal, e aí sim você está obedecendo a palavra do Senhor e consequentemente você então está sendo o quê? Está sendo muito abençoado, conforme Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 até o 6. Vamos dar continuidade aqui na leitura, e a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, lá na introdução. Nós não vamos ler a leitura bíblica em classe, porque nós já lemos. A leitura bíblica em classe é Gênesis capítulo 4, de 1 até 16. Então nós vamos dar início aqui à introdução, e vamos lá para ver o que Deus está falando comigo e com você. Só coisa maravilhosa, preste bem atenção. Olha só. Nesta lição, estudaremos a origem da civilização humana e, para tanto, focaremos o capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem, a
aquela cidade de Enoque, lembra que foi Caim que construiu? Em seguida, veremos que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. A civilização, qual civilização? Desde aquela época de Caim até hoje, né? Ela é marcada por conflitos, dissoluções e violência. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos, certo? Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas, é claro. Você acha que Deus vai perder o governo do mundo? Você acha que Deus é aquele que a teologia deísta fala que Ele criou as coisas e largou para lá e agora a gente que se vira para poder cuidar? Não, não, não. Nós fazemos parte da doutrina teísta, aquela que Deus criou, Deus controla, Deus domina todas as coisas. E principalmente quando a gente perde o domínio, Ele intervém. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui. Veja bem, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual. Lá o tópico 1 diz o seguinte, olha, a origem da civilização humana. Neste tópico, definiremos a civilização humana, realçaremos o casamento como base da civilização. Opa, tá vendo aí? Mostraremos o trabalho como meio de subsistência. A civilização é um projeto de Deus. Olha lá, definindo civilização. Segundo o dicionário Howes, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material em uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda. Ou seja, eles tinham ali o mesmo padrão intelectual, eles tinham o mesmo padrão artístico, moral, eles tinham a mesma coisa. Todo mundo agindo mais ou menos da mesma forma. Aí, veja você, se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Sim. Pois nessa hipótese, o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus, ou seja, ele seria abençoado por Deus, né? Quanto ao desenvolvimento do nosso planeta, ou seja, as civilizações iriam crescer sempre sendo abençoadas, porque não haveria maldade no coração. Mas até poderia até haver a maldade, mas ela deveria ser dominada pelo ser humano. Mas não foi assim que aconteceu. Vamos continuar que nós vamos ver. Aí a gente vai entender onde é que está a base da sociedade, da civilização. Veja lá, casamento como base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. A partir daí, não somente a família, mas a nação e o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Portanto, sem o casamento cujo real modelo encontramos na Bíblia, casamento cujo real modelo, a forma correta de um casamento, encontramos na Bíblia, a civilização humana seria impossível. Aliás, até a primeira igreja de Cristo, apresentada como a sociedade perfeita, tem no casamento bíblico a sua base espiritual, moral e emocional. Ou seja, é dentro de casa, na família, que a gente consegue uma base espiritual, moral, emocional, para que a gente consiga agir lá do outro lado, lá fora, na sociedade. Às vezes, irmão, dentro da sua casa, a sua esposa está passando pano no chão, você chega lá da rua com esse pezão sujo seu, pisa lá naquele lugar onde ela está arrumando, suja que trem tudo. Você completamente descuidado e ela passando pano. Ô, gente, dá vontade, a maldade vai rondar o coração dela, que ela vai ter vontade de matar a gente se a gente fizer um negócio desse. Mas acontece que a sua esposa é do Senhor. Ela sendo do Senhor, ela consegue dominar isso. Ela dá uma vontade de te xingar, mas ela não vai xingar. E algumas ainda até falam assim: não, pode pisar, não tem problema nenhum. Não, eu passo o pano depois que você pisar, né? Lógico. Tá vendo como é que é a coisa? O coração daquela pessoa que domina o mal consegue agir dessa forma. E é exatamente isso que a gente faz. Se isso acontece dentro de casa, essa pessoa que conseguiu agir dessa forma, lá na rua também, teoricamente, vai agir dessa forma. Pelo menos é para agir, né?
O que Deus espera de nós é que nós sejamos a mesma coisa dentro da nossa casa, fora da nossa casa, em qualquer lugar que nós estivermos. Ou seja, o que é essa mesma coisa? É darmos testemunho de Cristo. Darmos testemunho da real transformação que Deus promoveu no meu coração e no seu coração por meio do sangue de Jesus Cristo e do recebimento do Espírito Santo. É exatamente isso que Deus espera de mim e de você. Então o casamento, ele serve de base, porque ali dentro da família a gente passa raiva demais também. Irmão briga com irmão, né? Marido brigando com a esposa, e a situação vai ficando só ruim. Mas se você não conseguir tratar isso dentro daquele pequeno espaço da sociedade, imagina como é que é lá fora. Eu não sei se vocês perceberam aí, mas aí saiu uma reportagem ontem aí que lá em São Paulo o feminicídio subiu 46,2%. Ô gente, os maridos dentro de casa, as mulheres naquela falazada fora do comum, o cara vai picar a mulher mesmo. E aí eu pergunto para você, se tivesse ali um controle, um domínio do coração, tanto ele quanto ela, não tinha nada de picar não, iria viver em harmonia, iria inclusive até aproveitar melhor o tempo, e os dois iriam cada vez mais se unir nessa uma só carne que Deus tanto fala na Bíblia. Agora, quando deixa a maldade tomar conta, cresce o número de feminicídio, de homicídio, de violência. Por quê? Porque a maldade, aquela mesma lá de Caim, tomou conta do coração. Vamos dar continuidade. A subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio de subsistência humana. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar do trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como exemplo nessa área. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, e uma atividade uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Após a queda, o trabalho tornou-se um enfado devido à enfermidade do planeta. O trabalho tornou-se um enfado por causa do pecado. Deus, ele amaldiçoou a terra lá na época do pecado, lembra disso? E aí, quando isso acontece, automaticamente, a gente, para trabalhar, a gente vai suar. A gente vai fazer esforço. Mas isso não significa que eu e você, pelo fato de nos esforçarmos, de ficarmos cansados para trabalhar, isso não significa, primeiro, que nós não podemos trabalhar. Não, temos que trabalhar, temos que trabalhar. E segundo, se estamos trabalhando muito a ponto de ficar cansado, teoricamente a gente fica meio estressado, mais irritado, mas se conseguimos dominar tudo isso dentro do nosso coração, isso não é justificativa para que a gente faça o mal, comece a xingar as pessoas, comece a brigar com as pessoas. Eu estou estressado porque eu estou cansado. Não, esquece isso. Não permita com que esse tipo de mal venha tomar conta do seu coração, porque aqui a palavra do Senhor nos diz que trabalho ele é nos dado para a subsistência. O casamento para que nós possamos fazer ali uma família e aprendamos a conviver num pequeno grupo para depois praticarmos tudo num grande grupo. O trabalho para que nós consigamos subsistir em função de tudo aquilo que a gente tem como fruto do nosso trabalho. Continuando, tópico 2. Civilização e conflito. Civilização e conflito nos diz da seguinte forma: observemos agora como a inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcaram a civilização humana desde o princípio. Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão, dedicaram-se à subsistência básica, à civilização humana e à agricultura e à pecuária. Caim fez-se lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Sem ambas as atividades, a civilização torna-se inviável. Foi na convergência em ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou Abel, pecuarista temente a Deus. Olha só, as duas coisas que nós não conseguimos viver sem: a criação dos animais. Mas eu não como carne vermelha mesmo, então se não existisse a picanha não tem problema. Mas você come ovo. Se você come ovo,
pode ser de avestruz, de pata, de galinha, do que for. Os animais eram necessários, são necessários. Então é interessante. Por isso Abel foi para a área do pastoreio. E Caim, não. Se você pode, tudo bem, você não come arroz, não come feijão, não come carboidrato, mas se você come um tomate, um alface, toda e qualquer agricultura é necessária para as nossas vidas. Caim foi para esse lado. Então o que Deus quer mostrar para mim e para você, que quando Ele cria aquela família, Ele dá atividades para aquela família que seriam imprescindíveis para o desenvolvimento completo de toda uma civilização, a saber, a civilização de hoje, 7 bilhões e 200 milhões de pessoas que existem no mundo. Então é muito interessante a gente começar a parar para pensar que, seja na agricultura, seja na pecuária, sem essas duas coisas, não tem como viver. Continuemos então o raciocínio de Deus sobre isso. A cidade de Lameque, preste bem atenção que coisa. Enoque foi o nome da primeira cidade fundada na terra. Estabelecida por Caim logo após ter assassinado Abel, a cidade de Enoque foi marcada pela violência, pela banalidade quanto à vida humana. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis e em seguida celebrou o seu homicídio com uma poesia. Olha para você ver. Desde então a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances, mas virá o tempo em que os homens não mais aprenderão a se matar. Veja bem, eu não gosto muito de ficar assistindo esses jornais locais aí da Rede Record, que tal de balanço geral, aquilo ali, sai sangue na televisão sempre. Na Record eu só assisto os jornais que são nacionais. Na Rede Globo eu não assisto nada. Mas se você for parar para pensar, aquela mesma maldade que habitava no coração de Caim, que por sua vez foi lá para Lameque, ela também está no coração do homem até hoje. Até ano atrasado se falava assim, uma frase muito escutada: nossa, hoje em dia as pessoas estão matando os outros por causa de R$1. Hoje em dia, o cara estava devendo R$5 ali, ele morreu. Agora não se ouve isso mais não. Agora se ouve assim: não, o cara só porque ele olhou para o outro ele já morreu. Não, o cara só porque o carro dele passou mais perto do outro, o outro saiu de lá e deu 3 tiros nele. Quer dizer, a cada dia que passa, o homem vai evoluindo para o lado da maldade, trazendo para a civilização, para as gerações futuras, sempre aquela mesma maldade de banalidade da vida. Ou seja, vida dos outros não vale nada. Eu posso chegar e matar mesmo, não dá problema nenhum, e pronto, e acabou. Quer dizer, hoje em dia, aquele que não tem Deus no coração tem pensado dessa forma. Mas Caim também se afastou de Deus, lembra? Quando Caim se afastou de Deus, o que aconteceu? As gerações que vieram posteriores a ele também banalizaram a vida. E aí, pelo fato de terem banalizado a vida, automaticamente, vida para eles não valia nada. Eu chegava e matava: eu matei o cara porque me feriu. Aí o outro: não, o outro me xingou, eu matei ele também. Então, esse tipo de situação são situações que hoje ainda fazem parte da nossa civilização, da nossa sociedade. E não adianta você falar assim, porque lá na Dinamarca é assim, assim. Lá na Dinamarca é o melhor IDH do mundo. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Pessoas muito bem estudadas, pessoas que têm um nível de educação fantástico, gentileza e tal, mas também tem frieza, adoidado, né? Mas assim, vai lá e provoca para você ver. Se você não apanha ou eles não machucam vocês. Então assim, não adianta, irmão. A maldade ainda ronda o coração do homem, e só consegue dominar esse mal aquele que verdadeiramente tem Jesus Cristo no coração. E nós vamos ver nisso aqui agora. Quer ver? Olha só. Ainda continuamos, né? A tecnologia, olha para você ver como é que a tecnologia faz.
Paralelamente à sua iniquidade, a civilização de Caim, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Havia ali a fabricação de tendas. Lembra que eu estava lendo lá os netos os filhos de netos de Caim, né? Fazendo lá. Teve um que aprendeu a fazer tenda, ó, beleza. Ó, criou alguma coisa no espaço para poder guardar as pessoas dentro. Segundo, teve um que aprendeu a como lidar com os animais. Ó, bacana, isso também é algo impressionante. O outro virou metalúrgico, Tubal Caim lá, aprendeu a trabalhar o bronze, né? E começou a fazer ferramenta. Ferramenta é para facilitar a nossa vida, não é verdade? E os outros aprenderam música, um sonzinho que quando soa com uma nota vocal, ó, que coisa maravilhosa. Quando a gente está no louvor aqui, é algo maravilhoso quando a gente vê todo mundo cantando, uníssono, ou seja, todo mundo ao mesmo som, a mesma voz, louvando ao nosso Deus. Isso é maravilhoso, né? Por quê? Lá naquela época haviam inventado flautas, né? Haviam inventado harpas, né? Então, esse tipo de coisa, a música, a técnica da música, ela veio até nós e isso é maravilhoso. Então, aqui continuando, diz o seguinte, olha, inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que os filhos de Sete. Sete, não sei se você sabe, era o irmão de Caim também, o outro irmão de Caim. Porque Caim matou Abel. Aí a Bíblia fala que desde quando Caim matou Abel, Adão e a Eva parou de invocar o nome de Deus. E é lógico que eles foram tendo mais filhos. Mas aí, quando nasceu Sete, a palavra do Senhor nos diz que Eva sentiu no coração, falou assim, esse aqui é tão abençoado quanto Caim, quanto Abel. E aí eles voltaram a invocar o nome de Deus. Agora preste bem atenção. Toda aquela geração de Sete era uma geração que tinha uma bondade enorme no coração, porque realmente eles eram abençoados. Semente de Deus que veio até mim e até você. Mas agora preste bem atenção, olha aqui para você ver, olha aqui, ó. Havia mais progresso entre os filhos de Caim do que os de Sete. Por esse motivo, os filhos de Sete, seduzidos pela civilização dos filhos de Caim, vieram a afastar-se de Deus. A partir daí, a iniquidade alastrou-se de tal forma na terra que o Senhor Deus decretou o juízo de toda aquela civilização. Irmão, quando a gente vem para o altar e diz para vocês que fazer o errado é sempre muito mais fácil do que fazer o certo, aqui está a comprovação. Os filhos de Sete, ou seja, a geração posterior a Sete, geração do bem, bacaninha, fazia tudo bacana, começou a se misturar demais, a ter muita influenciazinha, muito relacionamento com os primos lá, os primos deles lá, os filhos de Caim. Então, o que aconteceu? Os filhos de Caim, com a maldade no coração, eles fizeram o seguinte, contaminaram os filhos de Sete. E os filhos de Sete aprenderam que fazer o errado é muito mais fácil do que fazer o certo. E essa iniquidade que tomou conta daquelas gerações deixou Deus bastante entristecido. Por isso ele interveio na humanidade e acabou com todas aquelas gerações. Quando ele mandou o dilúvio, aí sim ele acabou. Deixou só 8 pessoas. Noé, sua esposa. Sem, sua esposa. Cã, sua esposa. Jafé, sua esposa. Vamos nessa. Continuemos aqui. O Deus que intervém na civilização. Reparem bem para vocês verem, olha. O tópico 3, tá? Quem estiver seguindo na revistinha aí. O Criador e Senhor de todas as coisas, Deus tem o direito de intervir, tanto na biografia de cada um de nós, quanto na vida das nações, na própria civilização. Veremos finalmente que o Senhor Jesus é a única esperança para a civilização humana, né? Aí, ó, a intervenção de Deus na biografia de cada homem, ou seja, Deus, ele tentou intervir na biografia de Caim. Falou, Caim, deixa eu falar com o seu negócio aqui, ó. Eu consigo esquadrinhar coração. Eu consigo falar para você que tem um mal rondando o seu coração aí, filho. Domina seu coração aí, não deixa esse mal entrar, não. Beleza.
Deus ele queria intervir na biografia de Caim para que Caim não se tornasse um criminoso. Assim como Deus quis intervir na biografia de Caim, ele hoje, por meio do Espírito Santo dele, ele tenta intervir na minha biografia, na sua biografia, na biografia de qualquer pessoa, porque ele sabe o que ronda de maldade no nosso coração, e aí por meio da sua palavra, ele tenta nos orientar o tempo inteiro: não faça isso, porque se você fizer isso, você está dando lugar à maldade, domina essa maldade aí. Foi exatamente dessa forma que Deus tentou cuidar da biografia de Caim. Ele quer cuidar da minha biografia e da sua biografia. Por isso é interessante nós ouvirmos a palavra do Senhor e obedecermos essa palavra. Porque se nós obedecemos e ouvimos, automaticamente a gente então consegue ser abençoado por Deus. Amém? Continuando aqui, a intervenção na história da civilização. No período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por causa do dilúvio e depois lá por causa da Torre de Babel, né? Desde então, o Senhor vem intervindo na história por intermédio de reinos e impérios, a fim de impor à sociedade a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstatas, né? Vê-se, pois, que a intervenção divina na civilização jamais foi interrompida. De Adão até os nossos dias, o Senhor sempre interveio na história humana. De outra forma, a humanidade não se seria inviabilizada. Queridos, vamos parar para pensar um pouquinho. Olha só. Há muito tempo atrás, Deus estabeleceu reis. Antigamente tinha os juízes. Aí o povo falando: não queremos juiz não, nós queremos rei. Nós queremos ser governado por alguém. Deus estabeleceu reis. Por meio daqueles reis, automaticamente, Deus permitia com que o povo fosse castigado. Se o rei fosse mau, o coração do povo seria mau. A civilização, aquela civilização governada por aquele rei mau, seria mau. Então Deus castigava o seu povo. Mas ele castigava porque Deus é ruim? Não. Por causa da tua justiça. O mal não pode habitar no coração humano, porque Deus fez o coração humano para que nele sempre habitasse o bem. E no caso da justiça de Deus, ela chega e ela impera tanto em cima do bem quanto em cima do mal. Se a justiça de Deus impera em cima do bem, na hora que essa justiça bate em cima do bem, ela fala o seguinte: olha, esse aqui é obediente à palavra de Deus, então para ele a sentença teoricamente, é bênção. Quando ela impera em cima do coração daquele que é mau, ela fala: esse aqui não obedeceu à palavra do Senhor, ele se afastou da palavra do Senhor, então para ele é a ira de Deus. Ruim isso aí. Então, o que Deus quer de mim e de você é intervir no nosso coração para que nosso comportamento não venha contaminar as nações, as civilizações, e ao contaminar essas nações e civilizações, automaticamente a gente não fica igual aqueles reis daquela época. Tinha rei muito bonzinho ali, Deus abençoava o povo, mas também tinha rei muito mau, Deus emplacava neles a sua ira, e aí esse povo sofria muito, com a mão pesada de Deus. Amém? Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Olha só, às vezes somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a este mundo apenas para salvar os indivíduos. Todavia, o amor de Deus que não se limita às biografias, porque Ele, amando o mundo de tal maneira, enviou o seu unigênito para salvar a todos, inclusive a civilização e a história. Na grande comissão, somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o evangelho de Cristo redime tanto as pessoas como os povos e civilizações. Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor. Que glória! Preste bem atenção. Vamos fazer uma comparaçãozinha disso que nós acabamos de ler aqui. Jesus Cristo, ele veio para redimir não só o meu coração, mas ele veio para redimir o meu coração, o coração da civilização e o coração da história.
Ah, mas a história tem coração? Não, não. O acontecimento da história. Que acontecimento que é? Lá naquele pecado original, quando tudo aconteceu e veio trazendo a maldade para o mundo, Jesus Cristo vem para exatamente eliminar tudo isso aí e colocar no lugar dessa maldade a bênção, a bondade. Então, o que acontece é, a gente começa a perceber que quando os povos têm Jesus Cristo e assumem essa transformação dada por Jesus Cristo, o comportamento é diferente. Não quero fazer apologia a absolutamente nada aqui, mas vejam como estão as manifestações agora pró-presidente aí, como é que elas estão na rua. Está tendo quebradeira, por acaso? Jato, aqueles carros de jato de água da polícia para poder jogar no povo? Não, irmão, você não está vendo isso não. Sabe por que você não está vendo? Porque ali tem muita gente que é povo de Deus e eles sabem se comportar numa situação, ainda que seja uma manifestação. Eles sabem se comportar numa situação e por isso eles não permitem com que violências e coisas desse tipo venham dominar o coração deles. Então, até para mostrar a sua manifestação, eles são comportados. Jesus Cristo, ele quer atuar, é dessa forma mesmo. O povo de Deus, Jesus Cristo quer esse tipo de comportamento mesmo. Organizado, sem violência, sem confusão. Quando Jesus Cristo realmente tomar os nossos corações na plenitude dos tempos, mas nós vamos você pode estar certo, nós vamos ser dessa forma. Amém? Lendo agora a conclusão, nós vamos ver então da seguinte forma: olha, a única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão proclamemos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus constrange-nos a salgar e iluminar a nossa geração através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem as propriedades do sal e da luz. Que o nome de Cristo seja exaltado. Glória a Deus. Finalizamos aqui essa lição e eu quero dizer para você o seguinte, irmão: o mal está aí. Ele bate no meu coração e no seu coração todos os dias, todas as horas. A primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: sai fora de todo e qualquer comportamento mau. E outra coisa, coloque sempre dentro do seu coração a bondade. Não fica olhando para as coisas de forma negativa, não. Não fica achando que tudo é ruim. Mas aquilo ali, aquilo é um defeito disso, aquilo ali, nossa, aquilo ali está estragando isso, aquilo outro, mas que coisa ruim. Não, não. Deixa de ser o nuvenzinha negra e passa a ver as coisas com otimismo. Passa a ver as coisas com bondade. Olha sempre o lado bom das coisas e agradeça a Deus porque você está conseguindo ver o lado bom das coisas e que também existem coisas boas para que você veja. Porque a partir do momento que você começar a fazer dessa forma, se você está com otimismo, se você está vendo o lado bom das coisas, automaticamente o seu coração não está se afastando de Deus, igual foi o coração de Caim. Muito pelo contrário, o seu coração está se achegando a Deus. E por causa disso você começa a obedecer mais a palavra de Deus e por isso também você será sempre muito abençoado. Eu quero orar com você. E eu quero que você permita com que essa palavra ela entre dentro do seu coração e a partir dali, tudo que você viu hoje, você consiga entender e não deixe o mal tomar conta de você em hipótese alguma. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade e queremos dizer mais uma vez que cada dia que o Senhor tem falado conosco, ó Senhor, nós temos a alegria de aprender. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que essa sua revelação de hoje venha verdadeiramente nos ajudar a entender como nós somos maus e que nós também devemos, ó Deus, todos os dias dominar a maldade que ronda os nossos corações, para que nós não venhamos a praticá-la assim como foi feito com Adão e as gerações posteriores, com Caim e as gerações posteriores. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, cada um de nós, permita com que nós sejamos sempre pessoas boas e obedientes à Tua palavra, porque o que nós mais queremos, Senhor Deus, é receber as Tuas bênçãos, porque a maior alegria que nós temos é estar sempre na Tua presença, motivados pela Tua palavra, motivados pela oração, motivados por tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco e, acima de todas as coisas, motivados pelo governo do Senhor nas nossas vidas. Continua, Senhor Deus, nos abençoando. Continua, Senhor Deus, cuidando de cada um de nós, e é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. E todos aí digam amém.
Que Deus abençoe a todos vocês. Mas olha só, não desliga ainda não. Eu quero dizer para você que na sexta-feira, às 20 horas, eu vou convidar vocês lá pelo Zoom. Lembra daquele aplicativo que eu falei com vocês? Tal, baixa esse aplicativo aí, aprenda a mexer com ele e tal, porque sexta-feira nós vamos fazer um bate-papo. Primeiro é um bate-papo, um pequeno estágiozinho, para ver se você já está habituado a usar o Zoom, para se ver na telinha. Você vai estar na vídeo, é videoconferência que nós vamos fazer, viu, gente? Né? Então você vai se ver na telinha, vai bater papo, nós vamos, de certa forma, reencontrar os irmãos ali dentro da telinha. Mas se você reparar também como é que estão acontecendo aí as notícias aí, as coisas já estão diminuindo, irmão. E eu quero, para honra e glória de Jesus, dizer para você que se as coisas continuarem desse jeito, a gente não mais tardar, daqui uns 30 dias, eu acho que a gente já vai estar podendo congregar aqui. Isso é muito bacana. Mas enquanto isso não acontece, sexta-feira, às 20 horas, eu quero encontrar com você lá do outro lado da telinha, ali no Zoom. No Zoom. Primeiro vai ser um bate-papo. Quem sabe as próximas gravações de vídeo nossa, as próximas reuniões, os próximos cultos nossos vão ser via Zoom. Quem sabe? Vai depender do seu empenho, vai depender do seu desempenho também aí, com relação à utilização desse aplicativo. Fique conosco, não fica com dúvida não. Qualquer coisa, escreve lá no zap, lá, nós vamos responder para você todas e qualquer dúvida que tiver, e aí a gente vai estar sempre junto aí, beleza? Assim como sempre tivemos, nós amamos vocês, estamos morrendo de saudade de vocês e queremos o mais breve possível. Não é falar com você pela telinha só não, é dar um abraço em você, porque você é muito, não é pouco não, é muito importante para cada um de nós. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, que o Senhor cuide de cada um de vocês, continuem praticando as coisas que Deus tem pedido para nós praticarmos, para evitarmos as contaminações dessa Covid-19, porque ela já está diminuindo. Deus está atuando na minha e na sua vida, para a honra e glória dele. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.